Bom dia, alunos do terceiro ano da Escola Antônio Custódio. Eu vim aqui dar minha contribuição para a revisão do conteúdo do primeiro bimestre para vocês, para a preparação para as provas agora do terceiro ano em Química. E a gente vai abordar os seguintes assuntos: as cadeias carbônicas, que são os elementos da química orgânica. Nós vamos trabalhar os hidrocarbonetos e a gente vai trabalhar um pouco sobre os álcoois, certo? Então, de modo geral, uma revisão. A química orgânica, ela nasceu do estudo de substâncias que seriam produzidas apenas dentro de organismos de seres vivos, através da força vital. Com o desenvolvimento da ciência e da química, conseguimos produzir muitas dessas substâncias em laboratório, e a gente viu que não precisava dessa chamada força vital, que era das primeiras teorias sobre química orgânica. E então, a química orgânica passou a ser a parte da química que estuda os compostos de carbono, no qual o carbono está presente, em sua maioria. Então, para isso, a gente vai observar uma característica muito forte do carbono. Ele é um elemento que ele é tetravalente, ele não é o único elemento que é tetravalente, que consegue fazer 4 ligações, mas ele é especial pela quantidade de ligações e a quantidade de outros elementos ao qual ele consegue se ligar, podendo formar alguns milhões de substâncias. Então, por isso, o carbono se torna especial. A outra coisa que a gente pode observar no estudo do carbono, além das diversas cadeias que ele forma, longas, pequenas, médias, é sobre a quantidade de outros carbonos aos quais ele se liga. Quando o carbono se liga a um carbono apenas, ele é um carbono primário. Quando um carbono é ligado a 2 outros carbonos, ele é classificado como carbono secundário. Quando ele se liga a 3 outros carbonos, terciário, e quando ele se liga a 4 carbonos, quaternário. Os hidrocarbonetos é uma classe de substâncias que está presentes dentro da química orgânica, que são substâncias compostas apenas por hidrogênios e por carbonos. E dentro da nomenclatura internacional, a gente vai nomear esses hidrocarbonetos baseado basicamente em 2 situações. Situação número 1, quantidade de carbonos. Situação número 2, tipo de ligação e quantidade dessas ligações. Então a gente vai ter o seguinte: sobre a quantidade de carbono, se tiver um carbono, ele vai ser chamado de, eu vou pegar o prefixo, vamos lembrar um pouquinho das aulas de português, prefixo met. Se tiver 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, ex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non, 10 carbonos, dec, 11 carbonos, undec, 12 carbonos, duodec. Para quem está bem relacionado com a matemática, na parte da nomenclatura dos polígonos, já quase não teve dificuldade para poder memorizar esses prefixos. No que diz respeito aos tipos de ligação, se as ligações foram apenas ligações simples, então eu vou ter nesse caso, ele vai pertencer à classe dos alcanos. E aí, após esse prefixo, eu vou usar an. Se ele tiver ligações duplas, ele vai pertencer à classe dos alcenos. E aí eu vou ter, após o prefixo, a partícula en. Se ele tiver ligação tripla, ele vai ser un. No caso, se ele tiver 2 ligações duplas, vai ser dien. Se ele tiver 3 ligações duplas após o prefixo, eu vou colocar trien. E se ele tiver 2 ligações triplas, diun. E por último, ele vai ter a partícula final O. Por que ele vai ter essa partícula? Como vocês podem observar no slide, devido a ele pertencer à classe dos hidrocarbonetos, certo? Então essa tabela ela já ajuda demais na hora da nomenclatura, na hora de colocar o nome dessas substâncias. Vale fazer uma pequena ressalva no que diz respeito à questão dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Os alcanos, eles trazem uma formulazinha geral, para só de olhar a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio você reconhecer. Então, eu vou ter o carbono, esse N simboliza a quantidade de carbonos, eu vou ter o hidrogênio, que vai ser 2N mais 2. Essa fórmula aqui vai ser o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Isso daí, quando eu observo isso em uma substância, ele pertence à classe dos alcanos. Os alcenos vai ser o seguinte: C
NH2N. Ou seja, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbono. E os alcinos vai ser CnH2n-2. Ou seja, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbono menos 2. Quando eu observo isso, só pela quantidade de carbono e hidrogênio, eu já consigo identificar a qual classe eles pertencem. Então, vamos dar uma olhada na nossa primeira questão. Para observar, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: o gás liquefeito de petróleo, GLP, ele é uma mistura de propeno. O propeno, nós vamos ter C3H6 e buteno, o buteno C4H8. Logo, esse gás ele é uma mistura dos hidrocarbonetos da classe dos... Então, vamos pegar aqui o que ele falou. O primeiro, C3H6, o segundo, C4H8. Se vocês olharem isso, eu vou ter... Qual é a minha quantidade de carbono na primeira substância? 3. E qual é a quantidade de hidrogênio? 6. Eu vou observar que ele é o dobro. Quem que é o dobro aqui, ó? É, no caso, a classe dos alcenos. E aqui a mesma situação ocorre com a segunda substância, C4H8. Quantidade de carbonos 4, quantidade de hidrogênios, o dobro da quantidade de carbonos. Novamente alcenos. Dá para ter matado a questão até pelo próprio nome da substância, né? Aqui eu tenho o propeno e aqui eu tenho o buteno. Você percebe pela partícula do meio da palavra, o en, né? Se tem o en, nesse caso pertence aos alcenos. Dava para ter matado por isso e pela fórmula geral. Então, de forma geral, é isso. Vamos dar uma olhadinha agora sobre os álcoois. Os álcoois, eles trabalham o seguinte: são substâncias que vão ter a presença de carbonos, como vocês podem observar, certo? No nosso slide. Ele tem a presença de carbono e tudo mais, mas principalmente ele tem a hidroxila, que é essa partícula formada por o oxigênio e o hidrogênio. Isso é o que caracteriza os álcoois, certo? E assim, de acordo com o que nós estudamos, os álcoois, eles apresentando essa hidroxila, a gente vai observar que eu posso ter álcoois primários, são álcoois onde a hidroxila está ligada a um carbono primário, um carbono que está ligado a apenas um carbono. Eu posso ter álcoois secundários, são álcoois onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário, que está ligado a 2 carbonos. E eu vou ter os álcoois terciários, são substâncias onde a hidroxila está ligada a um carbono que é terciário, que está ligado a 3 carbonos. Agora, uma curiosidade, não existe álcoois quaternários, até porque um carbono só pode fazer 4 ligações. Então, como que ele estaria ligado a 4 carbonos e ainda depois uma 5ª ligação à hidroxila? Não existe. E quaternário, pior ainda, né? Então, só a nível de curiosidade, sobre a nomenclatura, vai parecer demais com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vai ter o mesmo prefixo, vai ter a mesma partícula que vai ficar no meio da palavra. A única coisa que vai modificar vai ser o final. Se você entendeu a classificação, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, vai ficar muito tranquilo para você entender sobre a dos álcoois. Por quê? Porque só vai modificar o final. O final vai ter o final ol. Agora, por que vai ter esse final modificado? Porque ele tem uma substância que não está presente na classificação dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eram substâncias formadas apenas por carbono e hidrogênio. Já os álcoois, não. Eles vão ter a presença da hidroxila. E por ter a presença dessa partícula, ele vai pegar esse final ol, certo? Baseado nisso que foi explicado e naquilo que a gente já estudou, o material que vocês receberam em casa durante esse período, né, de quarentena, onde tem tudo bem detalhadinho, nos nossos materiais em PDF e tudo mais, a gente vai ver agora a nossa segunda e última questão, que são assuntos que serão abordados na nossa prova. A nossa última questão trabalha o seguinte: classifique o composto abaixo
de acordo com o carbono ao qual a hidroxila está ligada. Ou seja, ele tem toda uma substância, mas eu vou focar apenas no carbono ao qual a hidroxila está ligada. Se vocês observarem, é justamente o carbono central. E a gente vai observar o seguinte, ele quer que eu classifique o carbono, o composto, nesse caso, se ele é um álcool primário, secundário, terciário, quaternário ou quinternário. São as alternativas da questão. De cara, a gente já elimina D e E. Não existe álcools quaternários nem quinternários. A gente vai observar, então, que ele ou é A, ou B, ou C. Aí, para isso, a gente foca no nosso carbono. O carbono ao qual a hidroxila está ligado. Ele está ligado a quantos outros carbonos? À direita, a 1, à esquerda, ao segundo e em cima, ao terceiro. Então, nesse caso, ele é um álcool terciário. Né? Então, é um assunto que ele é bom de trabalhar, essa parte de nomenclatura. É só você decorar esses prefixos, né? E observar essas características. Hidrocarbonetos, substâncias, compostos que são feitos apenas por hidrogênio e carbono. Álcools, a principal característica é a presença da hidroxila. E se você pegar o material que foi disponibilizado nos grupos, os links que foi disponibilizado nos grupos e resolver os exercícios que foram passados para vocês durante o decorrer desse período, eu tenho certeza que vocês farão boas provas, né? Espero ter contribuído da melhor forma possível durante essa revisão e boa sorte para todos na prova. Obrigado.